Muito bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem. Gostaria só de ter certeza que todos me ouvem. Você está me ouvindo, Rachid? Legal, o pessoal tá mandando sim aqui, Marcelo. Ótimo, muito bom. Bom, pessoal, mais uma vez obrigado por dedicarem esse tempo na agenda de vocês para ouvirem um pouco do que nós temos para falar. É um prazer muito grande, uma alegria estar com vocês. Esse é o nosso quarto encontro e já adianto que vocês comecem a pensar quais assuntos vocês, no final, a gente manda uma pesquisa, e se vocês pudessem nos dar um retorno de quais assuntos vocês gostariam que fossem abordados nos próximos webinars. Muitas vezes a gente acredita que o assunto seja bom, mas ouvindo de vocês fica mais fácil. Esses 4 assuntos que nós abordamos, isso é fruto de uma pesquisa que nós fizemos nos webinars anteriores, e à medida que vocês vão nos alimentando com o que vocês querem ouvir, ligado à área de vapor e condensado, essa parte de troca térmica, de eficiência, a gente se prepara e apresenta para vocês. Então, quando vocês forem responder a nossa pesquisa lá, por favor, nos indiquem sobre o que vocês querem falar. Como sempre, e eu gosto bastante, e a gente sempre começa nosso bate-papo num momento de segurança, e eu repeti essa figura nos 4 encontros, porque tem muitas pessoas que não estavam nos outros, e essa questão da postura correta na frente do computador. Eu passei 2 semanas fora, trabalhando em home office, e eu pude perceber quão importante é você ter uma cadeira, principalmente a cadeira adequada, para que você passe o dia inteiro em casa, que não é uma cadeira parecida com o que nós temos no trabalho. Muitos casos são até melhores, mas na maioria dos casos não. Então, é importante a gente relembrar esse ponto de ergonomia. Nós já falamos no primeiro módulo de boas práticas em sistema de vapor, abordamos muito a parte de geração e distribuição. Tivemos o módulo 2 falando sobre condensado, aí já a parte... Nós trabalhamos normalmente o sistema de vapor em quatro etapas, ou 4 partes. A geração de vapor na casa de caldeiras, a distribuição, que é a parte de pipe rack, o vapor que sai da casa de caldeiras e vai até o ponto de consumo, a utilização do vapor, que é exatamente o ponto de consumo, ligados a qual a pressão ideal, como fazer controles, essas coisas todas. O retorno de condensado, que tem a drenagem e bombeamento de condensado. Isso foi abordado no módulo 1 e 2. No módulo 3, a gente falou do custo do vapor, o impacto disso, como calcular o custo do vapor. Agradeço a todos vocês que mandaram o case de vocês. O Marcos Rodrigues, ele respondeu a todos, então quem não respondeu, pode ter acontecido um problema de não ter chegado o e-mail. Peço que, se não respondeu, é porque não chegou, então reenvie, mas ele já agradeço e parabéns, quase todos acertaram lá o exercício que foi passado. Isso é muito legal, muito bom mesmo. E hoje a gente vai falar de indicadores. Lembrando que isso aqui são casos práticos. Nossa ideia é ser o mais prático possível, mais vida real, a vida como ela é mesmo, questão de boas práticas, as oportunidades no nosso dia a dia. Então, os indicadores que a gente vai abordar hoje são os indicadores bem relacionados. Quem já falou? Só para dar uma recapitulada e colocar todo mundo na mesma página. Falamos do vapor. Vapor é água mais calor. Na medida que a água absorve e recebe o calor de um combustível, ela muda da fase líquida para a fase vapor, com muito mais energia, a gente chama de vapor. Falamos na boa parte de boas práticas em automação de caldeiras, na parte de descarga de fundo, descarga de superfície, na parte de controle de nível, a importância de cada um desses pontos. Falamos também na parte de distribuição. O ideal é você gerar vapor em alta pressão, distribuir em alta pressão e apenas reduzir a pressão no ponto de consumo. Esse é o conceito principal. E na utilização dessa parte de qual a pressão ideal
para você trabalhar em sistema, no seu consumo, isso vai variar em função do seu equipamento, da temperatura de controle. Então, para cada caso, tem uma pressão ideal. Foi abordada a questão de purgadores, tipo de purgadores, princípio de funcionamento, quais os fatores devem ser considerados na seleção e dimensionamento de purgadores. Falamos também na parte de por que retornar condensado, tem a questão ambiental, mas tem a questão energética também, tem a questão redução de custos. E na última semana falamos do combustível, do custo vapor, que ele é calculado baseado no tipo de combustível, na sua caldeira, qual o rendimento da sua caldeira e na temperatura da água de retorno, da água de alimentação da sua caldeira. E hoje falaremos de indicadores. Nesses indicadores, falaremos em 4 indicadores, basicamente. Primeiro indicador, custo vapor. Segundo, quando eu digo indicadores, é como melhorar o seu indicador, como melhorar o seu custo vapor. Segundo, como reduzir as falhas de purgadores, que é um indicador muito forte. No terceiro, como melhorar o meu consumo específico de vapor, isso aqui é diretamente relacionado à minha produção. E, por último, como aumentar a minha taxa de retorno de condensado. Então, é meio que um resumo do que a gente viu até hoje, já no meu dia a dia, como eu ficar, de uma forma bem popular, como ficar bonito na foto. E esses 4 temas, eles estão relacionados exatamente ao nosso circuito de vapor, que vai desde a geração, então lá na geração, como melhorar meu custo de vapor, na parte de distribuição, como reduzir as falhas dos meus purgadores, principalmente os purgadores de linhas, que ficam, uma coisa é o purgador de processo, que ele é levado a funcionar somente durante o processo, ou por batelado, mas tem um purgador que são os purgadores da distribuição, que fica no pipe rack. Esses purgadores, dependendo da situação, ficam conectados 365 dias por ano, e como não está relacionado com produção, normalmente a gente não dá muita atenção para eles, e são exatamente esses purgadores que consomem muita energia e muitas vezes todo o trabalho bem feito dentro da planta acaba indo embora porque os purgadores do pipe rack não são tão cuidados como deveria. Essa questão do consumo específico, a gente vai falar muito da produção, relacionado à produção, como melhorar isso. E, por último, a taxa de retorno de condensado, que é muito interessante, porque o retorno de condensado, se você aumenta o retorno de condensado, você aumenta a temperatura da água de alimentação. Aumentando a temperatura da água de alimentação, o seu custo do vapor cai. O seu custo do vapor caindo impacta diretamente no consumo específico do vapor, que vai impactar no custo final do seu produto. Então, é uma ação muito, muito forte. Entrando aqui agora no nosso primeiro ponto, como reduzir o custo do vapor. Primeira coisa, e vocês podem ter certeza disso, é aumentar a temperatura da água de alimentação. Eu vou dar alguns exemplos, um deles é injetar o condensado abaixo do nível. Uma segunda ação é aumentar o rendimento da caldeira. Foi legal que muitas perguntas tiveram relação com nessa relação estequiométrica do ar e combustível, como melhorar a regulagem do meu queimador. Isso aqui é uma ação que vocês têm que trabalhar muito forte. E, para aumentar o rendimento da caldeira também, eliminar as incrustações. Isso é um ponto que, como a gente não vê, normalmente o não enxergar acaba fazendo com que muitas vezes ele entre em esquecimento, em segundo plano. A regulagem do queimador, a gente vê a cor da fumaça, acaba a gente dificilmente passando, mas a incrustação é algo perigoso, porque se a gente fizer uma analogia com a nossa saúde, exatamente o problema de colesterol alto, quantidade de gordura no nosso organismo, é a incrustação na caldeira. Quanto mais incrustada os tubos, mais difícil é a transferência de energia ou de calor da queima do combustível para a água. Então, o fluxo dentro dos tubos começa a diminuir. Então, incrustação de caldeira é uma coisa muito perigosa. Um ponto importante para reduzir o custo do vapor quando eu digo garantir o PCI, é aquilo que nós falamos no nosso encontro.
o que eu tô pagando para o meu fornecedor, exatamente o que ele está me entregando. No caso de gás, é mais fácil, porque o gás vem na conta do gás. No conta do óleo, ele também normalmente é mais fácil emitir um laudo, se você cobrar isso, esse laudo de qual é o PCI do combustível, do óleo que está sendo entregue para vocês. Lembrar aquilo que a gente falou, quando você for comparar preço de óleo, não esqueça de levar em consideração o PCI. Mas um fato que não é tão simples quando a gente fala de biomassa. Como que eu vou garantir o PCI da lenha? Então, algumas perguntas foram interessantes, o Marcos também respondeu isso, essa questão de manter a umidade controlada, se você tem ou não tem um picador de lenha. Então, tem uma série, como que a grelha que transporta isso. Então, não é, eu sei o quão difícil é, mas faz parte da nossa vida. O combustível mais barato tem sua vantagem, mas a manipulação e a gestão é bem mais difícil. Mas é uma ação que vocês não podem não levar em consideração, que é a questão do PCI do combustível. E um outro ponto também que é muito importante, essa questão da descarga correta. Quando eu digo descarga correta, qual é o tempo ideal de descarga? Primeiro, como que eu calculei o tempo de descarga? O operador ele deixa 10 segundos. Gente, já tive caso de chegar em caldeira, a válvula ficar aberta até tocar o alarme de nível da caldeira. Meu Deus, isso é risco grave iminente, isso é uma loucura. Mas não, existe um caminho para fazer isso, tem que ser calculado, identificado a qualidade da água, quantidade ideal que você tem que colocar de produto químico lá dentro e a quantidade ideal de tempo de descarga, tanto de fundo quanto de superfície. Isso aqui é um assunto que pouca gente coloca a mão, mas eu vejo muita gente fazendo os trabalhos de eficiência energética, trocando telha, colocando telha transparente, trocando tipo de lâmpada, altos investimentos, com um payback muito elevado, 2, 3, 4 anos. E tem coisas que são tão mais simples, quick wins mesmo, ganhos rápidos. Como é que é a descarga de fundo da minha caldeira? Quanto tempo? Como é que calculou? Eu não estou aqui acusando, mas muitas vezes o pessoal de produto químico, eles não leva até o limite que pode ser. Não, coloca um pouco mais de produto químico, dá mais descarga, porque quanto mais descarga você der, mais produto químico você tem que repor. Então, por favor, leve em consideração isso, que vai dar um impacto direto no custo do vapor. Entrando um pouco mais em detalhe nessa questão da temperatura do tanque de alimentação, pensa assim, uma coisa é eu injetar meu condensado, fazendo com que a tubulação vá até o nível abaixo do nível, com isso a energia, o calor sensível, ou até mesmo parte ainda do vapor flash, ele é condensado e se mistura com a água, fazendo com que a temperatura dessa água de alimentação na caldeira suba. Agora, olhando para essa foto, quando eu não faço isso, parte da energia, parte do meu calor latente, que é o vapor flash, ou vapor evaporado, ele é desperdiçado. Você olha para o tanque de condensado e você vê lá, sai muito vapor, que pode ser tanto vazamento de purgador, pode ser bypass aberto, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, e pode ser também uma energia que poderia estar se misturando com a água. Eu fiz uma indicação no nosso último encontro, que é como que é a injeção de condensado dentro do seu tanque. Você já olhou dentro do tanque, viu se a tubulação vai até embaixo, se ela está no nível abaixo está sendo injetada na parte de baixo? Mas se você tem cabeçote desalador, com certeza sim. Mas digo que 95% das instalações brasileiras hoje não tem. É um tubo de condensado do retorno que entra no tanque e, infelizmente, desses 95%, mais de 50%, essa tubulação para na parte superior do tanque. Então, o condensado ele cai lá dentro. Só que na hora que ele cai, ele se desprende, porque está uma pressão mais baixa, parte daquele calor, daquela energia, se reevapora e vai para a atmosfera. Com isso, eu perco temperatura de água de alimentação, eu perco taxa de retorno de condensado, eu tenho que aumentar a minha reposição de água tratada, aumento quantidade de produto químico. Gente, é muito ruim. Aqui é um exemplo de uma injeção, esse tanque está vazio, você vê a tubulação
ela desce lá no fundo do tanque e ele tem esses distribuidores, que nós chamamos de injetores. Esses injetores garantem uma troca perfeita, independente, mesmo em pressões um pouco mais altas, uma troca perfeita da energia térmica passando para a água. Então, você tem um exemplo que eu queria trazer para vocês, casos práticos, oportunidades de como fazer essa distribuição. Ah, Márcio, pode ser um tubo furado? Pode ser um tubo furado também. A questão do tubo furado é que, com o tempo, esse furo, o vapor passando em alta velocidade, ele acaba aumentando o furo e, com o tempo, essa flauta aí, ela acaba quebrando, porque a parede diminui tanto, mas é uma ação. É bem melhor você fazer um tubo furado a simplesmente deixar o condensado cair no flange na parte superior do tanque. O ideal é fazer, sim, com injetores. Você tem uma troca muito melhor, a temperatura do tanque sobe consideravelmente. Posso afirmar para vocês, temos casos reais de aumento de temperatura de 3, 4, até 5 graus com a utilização. E a gente viu, a cada 6 graus que eu subo na água de alimentação da caldeira, eu economizo 1% de combustível. Quando você extrapola, mas 1% sim, extrapola 1% para o ano, você vai ver quanto de grana que nós estamos falando. E existem também, nessa questão da temperatura do tanque de alimentação, tanques são pressurizados. Então, injeta vapor direto no tanque, controla uma pressão em torno de 0,7, 0,8, 0,9, tem tanques até 1 bar, com controle de água de alimentação, controle de retorno de condensado, e tem muita coisa legal para fazer. O problema de você pressurizar o tanque é que você também pressuriza a sua linha de retorno, então você tem que garantir que você vai ter pressão para o condensado sair lá da ponto mais longe da fábrica até o tanque. Então, tudo isso tem que levar em consideração, lembrando que a gente está falando de pressão manométrica, e aí você tem ainda a altura do tanque. Pressurizar tanque de condensado não é tão simples quanto parece. Já vi muita gente boa ter problemas com pressurização de tanque condensado. É o correto, tecnicamente? Sim, é o ideal. Você aproveitar, você aumenta uma série de vantagens. A principal delas é liberar o oxigênio. Uma vez o oxigênio liberado, você reduz drasticamente a parte de corrosão. Com o tanque pressurizado, com a temperatura maior, você reduz drasticamente o consumo de produtos químicos, mas você tem um impacto na linha de retorno, aumenta a pressão da linha de retorno, então você pode ter problema de stall point, que é a falta de pressão para o condensado sair de dentro do equipamento do trocador de calor, por exemplo, e aí já vi casos de instalar o tanque de condensado pressurizado, perfeito, e o pessoal começar a abrir dreno jogando para o ralo, porque o condensado não sai de dentro do equipamento. Então, é uma solução perfeita, porém, temos que tomar cuidado, não é simplesmente pressurizar o tanque de condensado que vai garantir uma boa performance. Então, o primeiro ponto é trabalhar no custo do vapor. E agora, trabalhando na parte de purgadores. Eu tenho que garantir o bom funcionamento. O purgador, lembrando, ele é um dispositivo para retirar o condensado. Tem vapor, o purgador está fechado. Tem condensado, o purgador abre. E um exemplo que eu falei é na questão do impacto. Muitas vezes a gente... mas é um purgadorzinho de meia polegada. Aqui está um exemplo. Se um purgador está trabalhando a 7 bar, um purgador de meia polegada, ele pode descarregar até 30 kg por hora. Eu estou falando de mais de 20 toneladas de vapor por ano. Se a tonelada do vapor hoje está em torno de R$200, 20 vezes 200, estão de R$4.000. Mas um purgador, sim, o purgador custa 10% disso. Então, por que não tomar? Aí aqui entra o purgador, entra a questão do mais água, mais produto químico, uma série de impactos, além da questão ambiental e muito da questão de segurança. Porque vai saber para onde esse purgador está descarregando. O purgador ele pode quebrar em duas situações. Ele pode quebrar aberto ou quebrar fechado. Se ele quebra aberto, ele deixa de fazer a função dele. O que é a função dele, Márcio? Fica fechado enquanto tem vapor e abre quando tem condensado. Se ele quebra aberto, ele não vai ter mais aquela restrição. A porta vai estar sempre aberta. Todo vapor que entrar no equipamento, ele pensa que estou drenando um trocador de calor.
E o trocador de calor, se o purgador funciona bem, dentro do trocador de calor, você mantém uma pressão. Mantendo a pressão, você consegue manter a temperatura e você consegue fazer a função do trocador de calor, que é transferir a energia do vapor para o que você quer aquecer. Agora, se o purgador quebra aberto, essa pressão ela vai cair muito. Dependendo do tamanho do purgador, você pode ter uma pressão muito baixa dentro do trocador de calor. Se você tem uma pressão muito baixa, lembra que a relação de pressão com temperatura é direta. Se a pressão cai, a temperatura também cai. Se a temperatura cai, muitas vezes você não consegue atingir a temperatura do seu equipamento. Porque tem muita gente boa que pensa, já sei, deixa o meu purgador vazando, que aí eu não fico com condensado lá dentro, eu aqueço melhor. Não, porque você vai ter um problema de queda de pressão. Mas a minha válvula de controle ela é superdimensionada. Aí estamos falando de alguma coisa que não está correto desde do início. Mas o purgador quebrar aberto, você tem perda de dinheiro, porque você está jogando vapor fora, está jogando energia fora. Aumento do custo do produto, porque você vai consumir muito mais vapor. Você tem o dano de tubulação, porque pensa, na descarga desse purgador, você tem uma tubulação que vai para a linha de retorno. E a tubulação ela foi feita pensando em uma quantidade de condensado e uma quantidade de vapor. Se eu tenho vapor direto, o volume específico é muito maior. E você vai ter problema de golpe, muito golpe de ariete na tubulação, só que a planta continua operando. Isso aqui não faz parar a planta. Desde que você tenha um pulmão para continuar mandando vapor para dentro do seu processo. Costumo falar que é como encher uma bola furada. Se você tiver pulmão, a bola vai ficar cheia. Mas chega uma hora que você cansa, e aí a bola vai murchar, e exatamente a pressão vai cair. Então, é uma situação de falha aberta. Mas nós temos também uma situação de falha fechado. O purgador, chega condensado dele, ele não abre. E aí é uma situação muito ruim. Por quê? Você vai ficar com ele alagado, você não vai conseguir trocar calor, porque dentro da tubulação, de novo no trocador de calor, porque eu deveria ter vapor lá dentro, eu não tenho vapor, eu tenho o quê? Eu tenho só condensado, e não acontece a troca. E resfria e, de novo, golpe de ariete. Mas, senhor, como que eu evito isso? Fazendo uma inspeção periódica. Eu coloquei aqui 6 meses, mas esse período de inspeção de purgador, ele varia em função da pressão de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma linha de alta pressão 100 bar. 100 bar tem que fazer a inspeção todo mês. 40, 30, até 20 bar tem que ser a 3 meses. Não pode passar de 3 meses. Mas, em compensação, se eu tenho uma pressão de 5 bar, 4 bar, eu posso fazer um ano. Então, se você se planejar de fazer uma inspeção 2 vezes por ano, entendo que você vai conseguir cobrir, na média, quase todas as suas situações. Mas também não adianta fazer inspeção e não efetuar manutenção. E lembra, identificou o problema, tem que corrigir imediatamente. Muitas vezes a manutenção preventiva ela garante que você aumente muito a vida útil do seu equipamento, você reduz muito a sua falha, porém tem um custo maior do que a corretiva, às vezes. Porque quando você vai consertar, pensa que eu fiz inspeção no meu purgador, ele quebrou, eu só vou fazer, quebrou, fiz hoje, daqui a 2 meses o purgador está vazando, e eu só vou fazer inspeção depois de 4 meses. O purgador vazando 4 meses, ele vai praticamente destruir o interno do purgador, você vai ter que trocar todos os internos. Então, muitas vezes, o custo de uma preventiva, que no princípio pode ser maior, mas comparado ele é bem menor, e eu tenho certeza que planos de manutenção, contratos de manutenção, pode evitar tudo isso. Um ponto que pouca gente fala, e é importante a gente falar do bypass. Mas o que é bypass fechado? O bypass fechado é esse exemplo da esquerda, onde vem o condensado, mais vapor, tem um bypass, que é uma válvula de bloqueio, e ele volta para a linha de retorno. E tem o bypass aberto. O que é o bypass aberto? É a foto da direita. Antes do purgador, tem um dreno que vai para a atmosfera. Márcio, mas você está falando de retornar condensado? Primeiro, para que usa bypass? Eu uso bypass para, em caso de não posso parar meu processo, tenho que parar meu purgador para uma manutenção, eu consigo fazer um funcionamento meio que precário, mas utilizando o meu bypass. Primeira pergunta, por isso que eu coloco aqui a questão da avaliação visual. Se o bypass é fechado, quantos por cento dessa válvula de bypass não tem que ficar aberta? Ninguém sabe.
porque você não sabe se está saindo vapor ou condensado. Se eu tiver que fazer por uma questão, uma urgência, eu tenho que parar fazer uma manutenção no meu purgador, eu não posso parar o processo, eu consigo regular, quando o bypass é aberto, a válvula para que ela deixe sair só condensado. Se eu abrir tudo, vai sair condensado mais vapor. Agora, se eu abro uma quantidade ideal, eu vejo saindo só condensado. Então, a primeira vantagem é para que o bypass foi criado. O bypass foi criado para manter o sistema funcionando. Então, eu consigo regular, porque eu estou vendo uma avaliação visual. O problema do bypass, primeiro, se você for em plantas, algumas empresas estão eliminando o bypass. Eu, Márcio, sou favorável de eliminar o bypass. Primeiro, para a questão de segurança. Se eu estou dizendo que tem que usar o bypass aberto, como é que eu vou fazer manutenção aqui do lado desse bypass se está saindo aqui vapor mais condensado? Então, tem a questão de segurança. Então, de cara, eu eliminaria o bypass. Mas tem a questão muito de energia. Normalmente, esse bypass ele é uma válvula globo. E você, com uma válvula esfera, visualmente, qualquer pessoa que passar ali naquele bypass, se a válvula esfera estiver aberta, facilmente você vai enxergar. Essa válvula aqui está aberta, vou ali e vou fechar. Na prática, quando você tem um bypass com uma válvula globo, gente, o cara que abriu esse bypass, visualmente, ninguém vai saber se esse bypass está aberto ou fechado. Acontece que a função do purgador, lembrando, ele só vai abrir quando chegar condensado. Chegar vapor, ele vai deixar o vapor dentro do meu sistema. Utilizando o bypass fechado, muitas vezes você tem uma pressurização do tanque de retorno absurda, você tem uma perda de vapor absurda, e você acredita que o problema são que seus purgadores estão falhando, só que quando você faz uma análise termográfica, você vê que o problema não é o purgador, e sim o bypass. Então, a nossa solicitação elimina o bypass fechado, de preferência elimine o bypass, mas se tiver que mantenha somente o bypass aberto. E sempre com válvula de esfera, para que você possa visualizar se o bypass está entreaberto ou não. Márcio, mas se ele é aberto, eu sempre vou ver. Mas tem pessoas que fazem o bypass jogando para uma valeta, para uma canaleta, perdão, jogando para baixo da máquina, que você não consegue perceber. E aí acaba tendo, de novo, uma perda que você não controla. Então, o primeiro assunto, primeira oportunidade é trabalharmos o custo do vapor. Segunda oportunidade é garantir o funcionamento de purgador. Purgador é um equipamento que tem que ter um controle melhor. E o terceiro ponto é consumo específico. Mas o que é consumo específico? Consumo específico é quanto de vapor eu estou consumindo proporcional à minha produção. Isso aqui é legal, vou ter que entre aspas, porque ele esconde a perda de vapor. Porque muitas vezes você pode chegar no cliente e ele está... a empresa está com uma produção altíssima, uma perda altíssima, mas como a produção está muito alta, as pessoas acabam... eu consumia X metro cúbico de gás por mês, agora estou consumindo bem mais. Está consumindo bem mais porque está produzindo mais e as pessoas acabam, entre aspas, aceitando essa resposta. Com a criação, e se vocês... Eu tenho certeza que a maioria das empresas hoje usam consumo específico de vapor, é fazer uma conta bem direta. Aqui eu dei aqui alguns exemplos. Tonelada de vapor por tonelada de papel. Então, eu tenho uma fábrica de papel, que eu tenho esse consumo, essa medição de produção, ela é bem calculada, e eu tenho lá X toneladas de papel por mês. Então, eu tenho que saber também a quantidade de vapor. Mas aqui eu tenho um problema. Eu não tenho consumo de vapor. O ideal seria que você tenha um medidor de vazão. Eu não tenho medidor de vazão, mas eu posso fazer da seguinte forma. Lembra lá do nosso consumo. Se eu tenho meu combustível, eu vou fazer uma relação entre combustível e produção de vapor. Então, se eu tenho lá o combustível, eu sei o poder calorífico dele e o rendimento da minha caldeira, eu sei que para cada 1 metro cúbico de gás vai sair X quantidade de vapor. No passado, que a gente usava muito óleo combustível,
tem um fator que era muito forte, que as pessoas falavam de 13:1. O que é 13:1? Para cada 1 quilo de óleo, eu tenho 13 quilos de vapor. E isso era uma relação que acabou ficando muito forte, porque o poder calorífico do óleo, o PCI, é mais ou menos padronizado. A maioria das empresas tem uma temperatura de hábito de alimentação bem próxima, e aí acabava tendo essa relação de quanto que eu consigo gerar para cada quilo de óleo. E é fácil você fazer isso, caso vocês necessitem, vocês podem fazer, mandar para mim, eu vou comentar se a quantidade de vapor que está sendo produzida para cada quantidade de combustível está correta ou não. O ideal, de novo, é que você tenha um medidor de vazão, mas se eu não tenho medidor de vazão, eu tenho que me virar. Mas eu sei, aí às vezes até me assusta, porque eu pergunto para alguns gerentes de manutenção, gerente de utilidade, quanto você consome de combustível por mês? E o cara não tem isso de cabeça, ele não tem noção se é 200 metros cúbicos, ou 2.000 metros cúbicos, ou 2 milhões de metros cúbicos. Então, é importante que você tenha noção de quanto de combustível está sendo consumido. E uma vez com quantidade de combustível consumido, fazer uma relação do consumo de vapor pelo consumo pela produção a quantidade de produção. Desculpa. O que aconteceu aqui? Acho que voltou aí. Voltou aí, né, Rachid? Recapitulando, desculpa, gente, deu um pico de energia aqui, acabou voltando e indo voltando. Recapitulando essa questão do consumo específico de vapor. Esse consumo específico de vapor é o indicador mais importante, porque aqui vai dizer se você está bem ou está mal, e até mesmo comparar. Eu tenho uma fábrica de papel, dá um número aqui. Normalmente, consome-se 3,2 kg de vapor para 1 kg de papel. Isso está disponível no Google, a gente tem uma relação muito legal se vocês precisarem. E eu quero saber se a minha fábrica está bem ou mal. Márcio, a minha fábrica está 3,9. Opa, temos boas oportunidades aqui. Então, quando você cria o consumo específico de vapor, para quem não tem, é um dos pontos mais importantes para você medir a eficiência e a eficácia do seu sistema de vapor e condensado. Porque você pode definir, meu custo de vapor é R$100, estou bem, comparado com 120. Sim, mas eu estou consumindo muito mais vapor. Eu tenho uma diferença de 20%, mas comparado com o meu concorrente ou com uma empresa parecida com a minha, eu estou consumindo 25% a mais de vapor. Então, não adianta nada eu ter um custo de vapor mais baixo. Então, é muito importante que a gente tenha. Primeiro, o ideal é que eu tenha um medidor de vazão. Se eu não tenho medidor de vazão, eu tenho que saber qual é o meu consumo de combustível. Uma vez definido o consumo de combustível, eu vou saber, por meios teóricos, a gente pode fazer isso para vocês. Quem quiser pode mandar os casos de vocês que a gente vai responder. Eu vou saber qual que é o meu consumo vapor por mês. A vantagem de fazer por mês é que você elimina um dia bem, um dia mal, elimina as variações e tem um valor bem mais preciso. É óbvio que existem empresas, tenho certeza que vários de vocês estão ouvindo eu falar aqui, estão páginas. Nossa, Márcio está falando de um assunto tão simplório, mas não é simplório, porque muitas empresas têm isso aqui instantâneo, têm isso aqui diário. Eu estou propondo que a gente implante isso, um consumo específico mensal, sabendo quanto é a produção. Hoje, se você for em qualquer fábrica de cerveja, isso é uma das informações mais precisas. Se você for em qualquer frigorífico, você tem lá qual que é o megajoule de energia por boi processado. Aí leva em consideração aqui quantidade de energia térmica, energia elétrica, parte de calor e frio. Então, tudo isso é considerado por boi processado. E vai depender muito do processo de vocês. Se a gente puder começar no consumo específico de vapor, já é um ganho muito legal. Saber quantos quilos de vapor eu consumo para cada
quilo de produto que eu estou entregando para o mercado. E aí eu tenho certeza que a produção de vocês, você tem esse controle. E na questão do combustível, é uma questão de trabalho, de tabular os combustíveis que vocês estão comprando mensalmente. Por que isso? Para poder olhar para o seu sistema e dizer: o meu sistema está redondo, eu não estou tendo perda. Ou não adianta também, se a média é 3,2, eu estou com 2,5. Caramba, será que adianta eu colocar muito mais energia aqui? Será que eu vou melhorar tanto? Não vou botar energia talvez na parte elétrica, na parte de frio, alguma outra coisa. Meu vapor já está. Só que aí vocês vão poder comparar uma coisa com a outra. Isso, para mim, é o mais importante. E o retorno de condensado. O retorno de condensado, ele, primeiro, reduz o custo de combustível. Como assim, Márcio? Porque, quando eu falo aqui, o custo do vapor. Quanto mais condensado, mais, aqui o termo aqui, o certo é reduzir o custo do vapor. Porque, lembrando, cada 6 graus no aumento da temperatura, eu reduzo em 1% do combustível. Quando ele fala reduz o custo do combustível, se hoje eu gasto 100 mil reais, eu vou gastar 95, 90 alguma coisa. Então, é reduzir os custos que eu tenho com combustível. Por quê? Quanto maior a taxa, menos combustível eu vou consumir. Consumindo menos combustível, eu vou o quê? Ter uma economia. Ter uma economia de energia, sim, porque, primeiro, que a água já é tratada. Não tem sólidos, eu não vou precisar retirar os sólidos dissolvidos. E a água já vem aquecida. Se ela vem aquecida, eu preciso de menos combustível. Mas se ela já vem tratada, eu vou fazer menos descarga na caldeira, seja descarga de fundo, descarga de superfície. Se eu tenho esse aumento da taxa de retorno, eu vou consumir menos água de make-up, menos água de reposição. Se essa água já vem uma água sem sólidos, eu não preciso de produto químico. Então, eu vou reduzir meu custo de produto químico. Da mesma forma, se eu não tenho descarga, eu tenho menos efluente. Então, eu vou trabalhar com menos efluente. E, por último, se eu estou vindo com mais retorno, teoricamente, eu tô aproveitando muito do meu vapor flash lá na planta. Então, eu tenho menos vapor flash. Gente, taxa de retorno condensado, para mim, é um indicador talvez mais importante de todos. Eu tenho certeza que o retorno de condensado, ele trabalha no custo do vapor, trabalha no consumo de vapor, trabalha no consumo de água, trabalha no consumo de produto químico e trabalha no efluente. Então, teoricamente, é um dos mais simples, porque você tem que, óbvio, fazer a instalação do retorno de condensado, quase todo mundo tem isso hoje, só que tem que entender, e quando a gente falou lá do retorno, isso é um ponto muito importante. Mas eu me dá algumas dicas. Primeiro, funcionamento de purgadores e bombas. Por quê? Se meu purgador está vazando, quando ele vai para o meu tanque de condensado, ele vai mandar não só condensado, mas vapor. E esse vapor ele vai sair pelo tanque pelo chaminé, perdão, pela exaustão do meu tanque. E bomba é a bomba de retorno. Eu vejo muitas vezes o retorno. Você tem um sistema funcionando, tem a rede lá já instalada, porém a bomba não está adequada. Bomba adequada, mas por quê? Porque lembre-se que você está trabalhando aqui com fluido em alta temperatura. E se você colocar uma bomba que, dependendo do NPSH da bomba, dependendo da altura manométrica, essa bomba vai cavitar. E cavitando, ela não vai retornar esse condensado. E existem bombas específicas para retorno de condensado, sim, que trabalham tanto a vapor quanto o ar comprimido, mas essas bombas têm que sofrer uma sistemática de manutenção. Então, é impressionante. Muitas empresas investem muito na instalação do sistema, fazem um sistema padrão, porém, com o tempo, as coisas deixam de funcionar. Márcio, bomba de condensado para a fábrica? Não para a fábrica. Ah, então não vou colocar minha energia aqui, não. Sim, só que se a bomba de condensado não estiver funcionando, você tem um baixo índice de retorno. Baixo índice de retorno significa entrar com muita água fria na caldeira. Entrar com água fria na caldeira aumenta consumo.
aumenta até mesmo o consumo de produto químico. Então, aquela economia que você faz na bomba, você está tendo um investimento lá na frente. Essa questão do vapor flash é um ponto interessante. A gente tem que só lembrar o conceito. Eu tenho um condensado de alta, quando falo que saiu de um trocador a 4 bar, quando ele é jogado num tanque atmosférico, parte daquele condensado reevapora. Por isso que o vapor flash também é vapor reevaporado. Esse vapor flash, ele, dependendo do tanque, ele vai para a atmosfera e ele é perdido. Então, você não consegue manter um bom índice, uma boa taxa de retorno de condensado. O ideal é fazer a condensação desse flash em trocador de calor, vou explicar daqui a pouquinho, e a injeção dentro do tanque de condensado. Lembra que eu mostrei aquela foto? Lá no início, quando você tem a injeção do condensado abaixo do nível do tanque, boa parte desse flash, ou quase todo esse flash, é jogado no tanque. Ele é absorvido na temperatura do tanque. Ah, Márcio, mas o meu tanque já está a 99 graus. Aí não tem jeito. Agora tem que entender que ele está a 99 graus. Não deveria. Ou tem bypass aberto, ou tem purgador vazando, jogando vapor direto no meu tanque de condensado. Eu já vi também, gente, o tanque ele foi pensado em ser um desaerador. Ou seja, ele foi projetado para trabalhar com pressão acima da pressão atmosférica. E o que acontece? Com o tempo, não começou a dar muito impacto no retorno, alguém foi lá e falou, ó, vamos despressurizar esse tanque e deixar ele aberto para a atmosfera. Só que como ele foi pensado como desaerador, ele foi projetado com uma injeção de vapor dentro do tanque. E as pessoas, quando abriram o tanque para a atmosfera, esqueceram, não por falta por falta de conhecimento mesmo, que não precisa mais injetar vapor no tanque, se ele não vai ser pressurizado. E aí o tanque está a 99 graus, porque eu estou jogando vapor lá dentro. Então, não faz sentido eu injetar vapor, estou falando vapor vivo, num tanque que está aberto para a atmosfera. E um ponto que pode parecer bobagem, mas se eu tenho muito vazamento de vapor e condensado, a minha taxa de retorno é um desastre. Então, tudo que é vazamento vai para a atmosfera e não retorno isso. Aqui é um exemplo de reaproveitamento flash. Quando eu falo flash, pensa que eu tenho 3 trocadores de calor trabalhando a 3 bar. E entra o vapor pela válvula, tem lá um consumo de 750 kg por hora nos 2 primeiros e a metade no terceiro. Tem lá os purgadores jogando com uma linha de retorno. Só que eu tenho na minha fábrica um consumo para aquecimento de água, aquecimento de água para banho. Só não vai fazer, já cheguei também em cliente que o cara pegou, não tinha onde consumir o vapor flash, e ele tem lá um vestiário que tinha que aquecer água para os funcionários. Ao invés de ele usar uma serpentina, começou a injetar vapor direto. E o vapor, por mais que a gente fala que ele não tem, como eu vou dizer para vocês, sólidos em suspensão, mas acaba tendo contato com a tubulação. Então, a qualidade dessa água, que era para banho, ela ficou inadequada. Então, só peço que, mesmo na caldeira, pode ter arraste da caldeira, que pode levar um pouco de água da caldeira para a tubulação, acaba tendo um pouco de produto químico. Então, cuidado, se for usar vapor flash para aquecimento de água de chuveiro, não pode ser injeção direta, tem que ser injeção indireta. Mas eu consumo, de novo, eu vejo altos investimentos em energia solar para aquecer o chuveiro e do lado eu tenho um tanque lá gigante jogando vapor flash para a atmosfera. Ok, legal o aquecimento solar, mas eu já tenho energia sobrando aqui do lado. Então vamos pegar aquela energia, vamos consolidá-la num tanque, jogar esse vapor flash para uma serpentina que passa dentro do tanque de caixa d'água, a água vai ficar aquecida e tranquilo, você não precisou fazer um grande investimento, somente aproveitando a água, o vapor que já está... Eu costumo falar isso. Ao invés de a gente fazer o aquecimento do ar, vamos usar o vapor que teoricamente vai para a atmosfera e vamos utilizá-lo para aquecer algum processo. Seja, no caso de tanque de óleo, porque normalmente a temperatura de um tanque de óleo deve gerar em torno de 60 graus.
que tem um problema do ponto de fulgor, ele não pode subir muito, porque senão ele se autoinflama. Então, dá para usar vapor flash em tanque de óleo, para quem tem óleo, dá para usar em aquecimento de água, seja água de lavagem de piso, água para esterilização, aquecimento de água em geral, porque a água normalmente você quer ela em 50, 60 graus, então o vapor flash consegue atingir essa temperatura tranquilamente, e até mesmo água de banho, água como vou dizer a vocês, para chuveiro. E muitas vezes tem um processo que ele pode ser pré-aquecido. Por exemplo, água de cerveja. Água para fazer cerveja, tem um curso que eu gostaria, se um dia começar a falar de processos aqui, a gente poderia fazer um webinar específico de processos. Processos de vapor, de papel, de cerveja, de soja, que é uma coisa que a gente tem bastante coisa para falar também. Mas pensa, cerveja, a água, ela precisa estar a 85, 90 graus. E ela vai com um trocador de calor para que ela seja aquecida. Muitas vezes a gente usa esse vapor flash para pré-aquecer essa água. Então, ao invés de ela entrar no trocador a 20 graus, ela já entra no trocador a 40, 50 graus. Então, tem uma economia absurda. Você não fica jogando vapor para a atmosfera, vapor flash para a atmosfera, e você já mantém uma utilização muito interessante. E um dos pontos mais, entre aspas, mais fáceis da gente aproveitar essa energia é no aquecimento da água de alimentação. Pensa assim, Márcio, qual é o valor bom de retorno de condensado? Acima de 80%. Então, se eu tenho meu retorno de condensado em torno de 80%, significa que eu estou entrando ainda com 20% de água fria. E essa água fria, ela tem dois impactos. Se ela entrar fria no tanque, o que vai acontecer? A temperatura do tanque cai. O ideal é eu pegar alguns lugares que eu estou jogando vapor para a atmosfera, se eu puder canalizar isso para alguns condensadores. O que esse condensador faz? Ele pega a água fria, que está entrando lá 25 graus, pega esse flash que está ou num tanque de alimentação de uma bomba de condensado, ou no próprio, como é que eu vou dizer para vocês? Tanque de condensado, depois eu posso voltar lá uma transparência que mostra isso, fica saindo aquele vaporzinho lá o dia inteiro. Poxa, se está saindo aquele vapor, eu olho lá para o meu tanque de condensado, está saindo vapor o dia inteiro. Eu tenho certeza que não é bypass aberto e nem é purgador vazando. Isso é do próprio processo, ele gera o vapor flash, porque meu processo é 4, 5, 6 bar, ele gera um vapor flash. Opa, então eu vou pegar essa energia e vou pré-aquecer a minha água de alimentação da caldeira, porque sempre vai entrar água fria. Agora, se eu já entro com essa água quente, de um vapor que está jogando para a atmosfera, está aqui do meu lado. Então, tem o meu tanque, está jogando, eu olho lá para cima dele, está saindo um pouco de vapor. Ah, parece pouco, mas é energia. Se eu pego a água fria, pré-aqueço essa água, ele já vai entrar no meu tanque com uma temperatura muito mais alta. E aí, de novo, a temperatura de água da alimentação da caldeira, ela é aquela temperatura que vai fazer uma série de impactos positivos. Se a gente olhar para um sistema de vapor, para fazer um geral aqui, o que a gente tem? Normal. Normal, assim, é óbvio, não é normal, mas em muitos casos, para cada 100% que entra, sai apenas 55% de energia. A gente tem perdas na chaminé, que, se bem trabalhadas, podem reduzir para 15%. Na hora que eu vou lá e trabalho bem o consumo, a relação entre ar e combustível, eu ajusto bem isso aí. Posso ter também aqui um pré-aquecedor, que é sensacional. Então, aquela água que nós estamos entrando na caldeira, além de pré-aquecer com aquele vaporzinho flash que sai no tanque, eu pré-aqueço com o quê? Com a própria chaminé da caldeira, que sai ali a 200, 300 graus. Então, pego aquela água e pré-aqueço. Pré-aquecedor é um equipamento chamado economizador. Cada vez mais, quase todas as empresas fazem isso hoje. Economizador de caldeira é uma ação muito interessante. Perdas por radiação, muitas vezes o isolamento da caldeira é ruim, o isolamento do tanque é ruim. Quando trabalha bem o isolamento térmico, a gente tem uma oportunidade de ganho. E perdas de descargas dá para ficar abaixo de 1%. Normalmente ela é 1%, a gente pode reduzir isso aqui de uma forma que,
Se estava tendo 25% de perda, a gente já consegue reduzir para 18%. Opa! Já tivemos aqui um ganho bem interessante trabalhando só na casa de caldeira, que tem uma grande oportunidade. Quando a gente fala em perda de distribuição, está falando aqui em vazamento em flange, está falando em isolamento térmico. Muitas vezes a gente isola toda a tubulação e não isola o flange. O flange, se você olhar, ele parece uma aleta. Então, a área de contato do flange com o externo é gigante. Então, hoje já existem sistemas de isolamento removível, que é aquela jaqueta, tem a própria isolamento de inox ou de alumínio convencional, mas tem que fazer do flange, mas tem que pensar muito na parte de isolamento para reduzir essas perdas. Perda de flash gira em torno de 5% hoje. A gente consegue zerar isso. Então, tudo que está jogando para a atmosfera, eu vou pré-aquecer alguma coisa, eu vou aquecer alguma coisa. Não preciso jogar flash para a atmosfera, dá para zerar essa perda. E em purgadores, que hoje, em média, no geral, se perde 10%, se implantar um bom programa de inspeção e manutenção, consegue reduzir 1%. Então, se a perda era de 70%, se a gente tinha uma perda em torno de 20% na utilização, a gente consegue cair em 15% dessa perda. Gente, o principal ganho, se vocês perceberem aqui, está no purgador, sim. Lá tem muita perda, tem muita oportunidade de ganho nos purgadores. E eu posso confidenciar para vocês, implantando um bom programa de purgadores, você já consegue reduzir e muito as suas perdas no sistema de vapor. Trabalha bem a casa de caldeira e trabalha bem os purgadores. Garantindo os purgadores, você vai ter perda, a quantidade de vapor, até mesmo que vai para a atmosfera, você impacta em tudo isso. Uau, é muita coisa, né? Vamos fazer um pequeno resumo. Eu chamei aqui de manter no calor. Primeiro, fazer um bom projeto, uma boa instalação. Sistema de vapor, se você não fizer um projeto conceitual bacana, você vai ter problema. Sempre tem que considerar que vai ter um aumento. É melhor fazer isso no projeto. Também não adianta fazer um projeto perfeito, com uma instalação ruim, uma instalação cheia de... Lembra que eu falei, um exemplo? Eu tenho um purgador, mas ele está a 5 metros de altura. Esquece, ninguém vai subir lá. Hoje é NR35, é tempo para fazer andaime. Custa nada fazer. Tem a porta de coletora, coloca o purgador no nível do piso, para que não seja considerado trabalho em altura. Qualquer pessoa que tenha condição de fazer esse serviço. Então, é um exemplo bobo de que o cara faz um projeto, mas na hora de instala o purgador num local de difícil acesso. É muito bom ter a questão do isolamento térmico. Você mantém o calor na tubulação. Por uma questão física, sempre vai ter uma condensação da temperatura interna da tubulação ou interna do equipamento para o lado externo. De novo, hoje, essa questão do isolamento, do isolante removível ajuda bastante. E sempre pensa em recuperar. Quando eu falo recuperação de calor, que pode ser a energia de uma descarga de superfície, a energia de um purgador, a energia de uma bomba, o vapor flash. Então, dá para pensar bastante na recuperação. Uma coisa é manter o calor e agora pensando em manter o vapor. Não posso perder vapor. Então, eliminar vazamento e monitorar a operação de purgadores. Hoje já está muito avançada essa questão de monitoramento online de purgador. Você não precisa ter alguém lá o tempo todo no purgador, já tem dispositivo sistemático. E você tem isso hoje na indústria 4.0, já tem na palma da mão. Então, isso é muito realista para a gente hoje. E, por último, manter a água. Retornar o condensado e também cuidar para a questão do condensado contaminado. Não adianta nada se o condensado tem contaminação de soda, o que quer que seja, eu voltar isso para a caldeira, isso pode ser um desastre, que aí sim eu vou contaminar a caldeira toda, vai dar muita espuma, e aí começa a correr risco até de segurança. Então, gente, com isso a gente finaliza esses nossos 4 módulos, falando de boas práticas em vapor, condensado, custo do vapor e alguns indicadores. Eu gostaria, temos aqui ainda 6 minutos para a gente poder falar e responder algumas perguntas. E relembrando, eu gostaria muito se vocês pudessem dar um feedback para a gente de quais assuntos vocês gostariam de falar
E estou aberto a algumas perguntas. Rachid, não sei se alguém tem alguma pergunta para mim aí, antes que a gente possa terminar. Já até deram uma sugestão de tema aqui, Márcio, que é perdas e problemas com purgadores. Tá? Ok. É interessante a gente falar isso talvez num próximo webinar. O Sim. Erivelton, ele trouxe uma pergunta para a gente sobre o bypass. Ele traz uma experiência da empresa dele, né? Ele fala que lá eles trabalham com bypass fechado, porque a manutenção tem que ser feita com a planta rodando, né? Então, infelizmente, ele até fala que os operadores, eles erroneamente abrem o bypass visando o ganho de umidade ou no secador ou de temperatura. E só que isso acaba acarretando a pressurização da linha dele. Então, ele quer saber como que ele trabalha com bypass aberto. Ele queria que você explicasse um pouco melhor o funcionamento. Legal esse ponto, porque ninguém vai... Primeiro tem a questão conceitual. Se os caras estão abrindo bypass, é porque provavelmente tem alguma ineficiência do sistema de drenagem. Ou, pensa assim, eu tenho 3 áreas. Se uma área abrir o bypass, pressuriza a linha de retorno da fábrica toda. As outras áreas, elas não vão, mesmo que o bypass esteja fechado, o cara não vai conseguir mandar o condensado para a linha de retorno. Então, um problema impacta em outros. O que a minha proposta é que a gente possa fazer uma avaliação em loco, e a gente está disponível para isso. Isso é uma coisa que não tem custo nenhum para nenhuma das empresas, e fazer uma recomendação mais técnica dessa realidade. Mas voltando, você não tem jeito, eu tenho que fazer, a minha planta não para, eu tenho que fazer a manutenção com o sistema rodando, o sistema, no mínimo que tem que ser feito é colocar a válvula esfera, porque a válvula esfera você vai ver se ela está aberta ou fechada, e aí fica mais fácil até para monitorar. Tá bom, tem que fazer manutenção ou tá olhando. O ideal é fazer o bypass aberto, uma válvula de esfera antes do purgador, jogando para uma canaleta que não vai ter tanto risco para que o cara possa fazer a manutenção no purgador, e até mesmo saber se não preciso abrir 30, 10 ou às vezes 5% da válvula aberta, eu já consigo descarregar todo o condensado, não tenho perda de produção e eu consigo operar. Mas, recapitulando, o ideal seria se a gente pudesse fazer essa análise em loco para você, Miguel. Mais alguma, Rachid? Tem sim. Tem uma pergunta do Alexandre. Ele fala o seguinte: foi comentado que o consumo específico de referência para óleo BPF é de 13 para 1, né? 13 quilos de óleo para cada quilo de vapor gerado. Ele quer saber se existe uma regra dessa para o caso do gás natural. Sim, ótima pergunta, tem sim, varia, é um pouco acima. Se você puder mandar um e-mail para mim, a gente responde, por favor, e aí a gente vai calcular exatamente, dar o número exato para você. Deve estar em torno de 14, 15 quilos. Um metro cúbico de gás gerando 14, 15 quilos de vapor. É um pouquinho acima. Show, maravilha. Tem mais uma pergunta do Alcimar. Ele quer saber se os purgadores precisam de isolamento térmico. Tá, só um pouquinho, Rachid. Como eu estou falando besteira. Se o PCI do gás ele é menor que o PCI do óleo, então ele é um pouco abaixo, em torno de 12 para cada quilo de para cada metro cúbico de gás, em torno de 12. Manda para mim que a gente calcula e te dá a resposta exata. Desculpa, Rachid, qual é a terceira? O Adalcimar, ele quer saber se a gente precisa fazer isolamento térmico de purgador. Isso é uma pergunta sensacional. Sim, a resposta é, primeiro, sim, principalmente se for purgador. Se for purgador termodinâmico, não. Por que não? Porque o purgador termodinâmico ele precisa da condensação do vapor que fica na parte superior do disco para o purgador funcionar. Já vi muita gente boa condensando, muita gente boa isolando o purgador termodinâmico. Ele não pode ser isolado, porque senão ele vai demorar a condensar o vaporzinho flash que fica na parte superior do disco, e aí o purgador não vai abrir. Você vai estar cheio de condensado lá e não vai abrir. Agora, o purgador de boia, que é o grande consumidor, esse não como pode, mas como deve isolar. Muitas vezes, fazer o isolamento é uma caixa com elemento de inox,
É problemático fazer isso, por isso que a utilização da manta de isolamento está cada vez mais aplicada para situações como essa. Porque uma coisa é você fazer o isolamento da tubulação, você não vai mexer nunca naquele isolamento. Já o purgador, não. Com frequência tem que fazer manutenção do purgador, testar o purgador, então você precisa retirar o isolamento. E aqui o mais certo é a manta de isolamento, que é fácil de retirar e colocar. E respondendo a sua pergunta, sim, o purgador tem que ser isolado. Show de bola. Márcio, a última pergunta, tá? O Ivan, ele pergunta para a gente o seguinte, ele fala que se utilizarmos uma pressão de vapor saturado máximo de 3 bar, e a pressão da minha caldeira opera entre 9 e 11, se eu diminuir a pressão da caldeira de 11 para 9, eu vou ter uma redução do consumo do vapor? A gente falou isso lá no primeiro, muito boa pergunta, a gente falou isso lá no primeiro, no caso. Primeiro, eu tenho que saber qual é o projeto da caldeira. Em função do projeto da caldeira, o espaço para geração do vapor, a gente que acaba falando também que é o drum, ele varia. Se a minha caldeira ela está muito perto do limite se a caldeira está muito perto do limite de produção, quando você reduz a pressão, você pode ter aumento de arraste de água, arraste de condensado para a linha de vapor, e aí todo aquele ganho que você teve. Por que ganho? Vamos pensar de novo. Para eu gerar vapor a 11 bar, eu consumo uma certa caloria para cada quilo. Vamos botar um número aqui, 670. Eu consumo para cada quilo 670 calorias de energia. Para 9 bar, ele é um pouco mais baixo. Deve estar em torno de 655. Opa! Então, eu caio de 670 para 655. Como eu preciso de menos energia, eu vou consumir menos combustível. Ok, conceitualmente está sim. Você economiza não menos vapor, você economiza menos combustível. Porém, eu tenho que ter certeza que a minha caldeira ela vai conseguir gerar vapor na mesma qualidade que ela gerava 11, vai gerar 9. Como a diferença é pequena, provavelmente vai ter ganho. Por que você está falando isso, Márcio? Vamos imaginar que queira cair de 11 para 6. Isso aqui, com certeza, é loucura. O seu volume específico do vapor é totalmente diferente, precisa de muito mais volume do vapor de 6, e aí acaba tendo arraste, não só na caldeira, mas tem problema até mesmo de aumento de golpe nas tubulações. Então, Ivan, o seu consumo é 3, a caldeira está 11, provavelmente a 9 bar ela vai conseguir, com certeza, te dar uma economia no quantidade de combustível. Porém, tem que ter uma certa certeza que não vai ter a caldeira próximo do limite. O que é limite, Márcio? Minha caldeira é projetada para produzir 10 mil quilos por hora. E nas minhas contas eu estou consumindo 9.500. Opa, não muda, porque você vai ter problema. Mas, de novo, quiser registrar para a gente pode te ligar e tentar analisar isso de uma forma mais detalhada. Ok, Rachid? Ok, Marcião, obrigado. Uma coisa que alguns comentários, as pessoas falam, poxa, seria bom se tivesse mais tempo para pergunta. De fato, a gente está pensando em talvez reduzir a quantidade de informação, deixar mais tempo para pergunta, mas uma coisa eu posso garantir, caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, pode perguntar no final, lá numa pesquisa, que a gente vai responder uma a uma. Se for necessário, a gente vai fazer visita às instalações de vocês para poder ter certeza que a pergunta foi respondida e até entender melhor o processo. Então, o objetivo é passar o máximo de informação e essas perguntas podem ser registradas que a gente vai responder. E é legal que já tem algumas informações para as próximas. Fico muito feliz. Com certeza, a gente vai se falar mais nos próximos encontros. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem todos na paz de Deus. Obrigado. Obrigado, Rachid. Obrigado, Márcio. Pessoal, só lembrando, quem responde a pesquisa de satisfação recebe um certificado de participação, tá?
Então, obrigado a todos, valeu, Márcio, e até a próxima aí. Até a próxima, obrigado.